conduta sem ter uma crítica daquela conduta que a gente está tomando. Então, acho que é uma aula que vai ajudar vocês quando vocês forem tomar a decisão aí de transfundir ou não um paciente de vocês. Então, vamos lá. Então, para começar, só para diferenciar hemocomponentes e hemoderivados. Então, hemocomponentes são produtos obtidos a partir do sangue total por centrifugação ou congelamento. Ou seja, quando a gente fala de concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado, nós estamos falando de hemocomponentes. Hemoderivados são aqueles produtos que a gente obtém a partir do plasma por processo químico em escala industrial. Então, são as albuminas, imunoglobulinas, concentrados de fatores de coagulação. Então, só para não confundir, falar transfusão de hemoderivados. Transfusão sempre é transfusão de hemocomponentes. Então, quando o doador doa o sangue, ele doa sangue total. Do sangue total a gente centrifuga, a gente faz plasma rico em plaquetas, concentrado de hemácias. Do plasma rico em plaquetas, nós fazemos concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, e aí quando o plasma fresco vai para a indústria, a gente consegue fazer albumina, complexo protrombínico e as imunoglobulinas. Então, a terapia transfusional, a gente sabe que diminuiu bastante a mortalidade, né, nos últimos anos e melhorou muito a qualidade de vida nas diferentes condições clínicas. Só que toda transfusão de hemocomponentes apresenta riscos. E pelo sangue ser um produto escasso e de custo elevado, é muito importante que haja critérios na indicação daquela transfusão. É um produto de baixa disponibilidade e no Brasil, para vocês terem uma ideia, somente 2% da população é doadora de sangue. Pela Organização Mundial de Saúde, para a gente ter uma demanda razoável e conseguir atender todos os serviços na parte transfusional, teria que ser entre 4% e 5% da população, ou seja, mais que o dobro. É que, como nós moramos no estado de São Paulo, então no estado de São Paulo é muito mais difícil faltar hemocomponente, mas não é a realidade aí do resto do Brasil. Tem um estudo do Reino Unido de 2016 que eles analisaram todos os pedidos de transfusões de uma região e eles viram que de 15% a 20% das transfusões no Reino Unido eram realizados sem uma indicação apropriada, ou seja, não que estivesse errado, mas não estava apropriada aquela transfusão, poderia ter sido evitada. E é por isso, pela dificuldade, pelo custo e pela baixa disponibilidade, é que a gente tem que ser bem racional quando nós formos transfundir o nosso paciente. Então, vamos começar a falar sobre concentrado de hemácias. Então, durante muito tempo, né, os colegas mais antigos aí viveram bastante isso, a decisão de você transfundir hemácias baseava hemoglobina abaixo de 10, transfundia, hematócrito abaixo de 30, transfundia. Isso não existe mais, tá bom? Então, hoje em dia, a gente tem que levar em consideração não só os exames laboratoriais, mas também o quadro clínico, quanto tempo esse paciente, essa anemia foi instalada, se é uma anemia crônica, se é uma anemia aguda, e se esse paciente tem ou não comorbidade. Então, quando que a gente vai transfundir hemácias no nosso paciente? Então, para ficar mais fácil, a gente tem que dividir hemorragias agudas e as anemias crônicas, que são as anemias normovolêmicas. Nas hemorragias agudas, então não vai ter tempo para o organismo dispor dos mecanismos compensatórios. Então, a gente vai transfundir o paciente numa hemorragia aguda, não só pelo valor de exame, que nem sempre a gente vai ter, e sim pelos sinais vitais, ou seja, se ele tiver taquicárdico com uma frequência acima de 120, se ele tiver hipotenso, se ele tiver dispneico com uma frequência respiratória acima de 20, se ele tiver alteração do nível de consciência, né? Avaliar o estado mental dele, avaliar a diurese e se ele está pálido, se ele está com extremidades sem pulso. Então, a gente vai avaliar a hemorragia aguda através dos sinais vitais, porque nem sempre a gente vai ter o valor de hemoglobina. E mesmo se você tiver o valor de hemoglobina, provavelmente esse paciente com hemorragia aguda, ele vai necessitar de transfusão mesmo com o valor de hemoglobina mais alta. Um paciente adulto, normal, com hemoglobina de 15, se ele sangrar 30% e a hemoglobina cair para 11, ele está chocado. Ele vai precisar receber transfusão. Diferente de um paciente em anemia com HB de 11, de uma anemia crônica. Tá bom? De hemorragia aguda, tudo bem? Vocês entenderam que hemorragia aguda, então, é sinal clínico, estado clínico do paciente naquele momento, sem levar muito em consideração o valor de hemoglobina.
tá bom? Trauma, aquelas emergências obstétricas, os pacientes com HDA, então vocês vão avaliarem mais o quadro clínico. Agora aqui que é o mais interessante, as anemias normovolêmicas, que vai ser o dia a dia de vocês. Então, nas anemias normovolêmicas, ou seja, aquelas que o paciente sangrou, ou porque a medula não está funcionando, ou porque ele não está produzindo adequadamente os glóbulos vermelhos, não há valor de gatilho transfusional universal, ou seja, não existe um valor a partir do qual, um valor de hemoglobina, a partir daquele valor que sempre vai ser necessário a transfusão ou que sempre não vai ser necessário. A decisão da gente transfundir ou não, ela vai ter que ser individualizada, paciente para paciente. E por quê? Porque essas anemias normovolêmicas, sem sangramento agudo, elas são bem toleradas pelos pacientes por causa dos mecanismos compensatórios. Então, houve tempo para o organismo aumentar o débito cardíaco, aumentar a frequência cardíaca, mudar a curva lá de dissociação de hemoglobina, redistribuição do fluxo sanguíneo para os órgãos mais vitais e liberação de hormônios vasoativos. Então, nas anemias normovolêmicas, geralmente o paciente ele consegue ficar com uma hemoglobina mais baixa sem necessidade transfusional. E sempre que possível, considerar outras formas de intervenções terapêuticas, como eritropoetina, ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Para não ficar transfundindo o paciente, porque teve uma metrorragia há um mês, está com HB de 8, está com ferro baixo e você acaba transfundindo o paciente por uma anemia ferropriva, por exemplo, né? Não seria o ideal. Então, o gatilho transfusional, ou seja, a decisão, ela tem que ser individualizada. E o importante é a gente levar em consideração o estado clínico, comorbidades, o tempo de instalação da anemia e se ele está ou não com sangramento naquele momento. E as comorbidades que a gente leva em consideração para você manter essa hemoglobina um pouco mais alta ou não, é pacientes acima de 70 anos, portadores de coronariopatias, doenças cerebrovasculares, insuficiência cardíaca e DPLC. Então, para resumir, o que a gente utiliza hoje em dia na hemoterapia? Então, pela Associação Americana de Banco de Sangue, para ficar mais fácil, eles dividem assim, ó, hemoglobina acima de 9, hemoglobina abaixo de 7 e hemoglobina entre 7 e 9. Quando o paciente está com hemoglobina acima de 9, com uma anemia normovolêmica, geralmente não está indicada a transfusão, exceto se o paciente tiver muito sintomático, ou seja, dispneico, taquicárdico, hipotenso, ou se ele for portador de coronariopatia, que daí você vai ter que manter o HB em torno de 10. Pacientes com hemoglobina abaixo de 7 têm maior risco de hipóxia tecidual e comprometimento das funções vitais. Então, a transfusão, geralmente, ela está indicada. E naqueles pacientes, que é a maioria, que está entre 7 e 9, a indicação vai depender do estado clínico, doença de base e comorbidades. Então, quando o paciente estiver entre 7 e 9, vocês vão verificar, ele está taquicárdico? Ah, não, meu paciente está com uma frequência de 90. Ele está dispneico? Não. Ele está hipotenso? Não. Não precisa transfundir. Se o paciente tiver taquicárdico e você optar, e ele estiver entre 7 e 9, e você optar por transfundi-lo, no outro dia, ou mesmo depois da transfusão, o importante é vocês verificarem se melhorou a taquicardia dele, melhorou a frequência respiratória dele, melhorou o estado geral do paciente, se ele estiver com fraqueza ou hipotensão, melhorou. Esses sinais são importantes e não só o valor da hemoglobina, tá bom? Tem vários estudos na literatura sobre a transfusão, você ser mais restritivo ou você ser mais liberal na indicação transfusional. Então, eu vou falar alguns estudos aqui. Então, tem um estudo grande com 6.264 pacientes não cardíacos, um paciente mantendo hemoglobina média de 7 e para você manter o paciente com hemoglobina em torno de 10. Então, não houve diferença na recuperação funcional, você transfundindo ou não aquele paciente em torno de 7 e em torno de 10. Não houve, pacientes não cardíacos. Tem outro estudo só com doença coronariana aguda. Agora sim, se você transfundir para manter hemoglobina em torno de 8 ou transfundir para manter hemoglobina em torno de 10, a sobrevida foi maior em 30 dias se você mantiver aquele paciente coronariopático com hemoglobina em torno de 10. Na síndrome coronariana aguda assintomática, nesse trabalho aqui de 2018, eles falam que se tiver estável e assintomática, você vai manter hemoglobina em torno de 10, mas é aceitável
você manter entre 8 e 10. E se você tiver uma síndrome coronariana aguda, com choque cardiogênico ou isquemia, a hemoglobina tem que ser acima de 10. E se você tiver uma doença coronariana crônica, você pode manter a hemoglobina em torno de 8 se o paciente estiver assintomático. Tem um outro estudo aqui em pacientes com sepse, quase 1.000 pacientes. Então, a mortalidade em 3 meses foi similar nos dois grupos, ou seja, você mantendo aquele paciente com sepse, com hemoglobina ao redor de 7 ou hemoglobina ao redor de 9, não houve diferença na recuperação desses pacientes. Nos oncológicos cirúrgicos, os trabalhos viram que tem uma melhor sobrevida, você ser mais liberal, ou seja, você manter a hemoglobina ao redor de 10 em relação à restritiva, né, com 8,2 versus 22,8% em 30 dias. E nos pós-cirúrgicos, exceto os cardíacos, manter níveis de hemoglobina ao redor de 8 e manter hemoglobina ao redor de 10, não houve diferença alguma na recuperação do paciente. Tem esse trabalho aqui canadense com 4 centros de transplante de medula óssea, que eles avaliaram no D0 até o D100 do transplante de medula, e eles viram que você ser restritivo, mantendo os pacientes com hemoglobina em torno de 7, ou liberal, com hemoglobina em torno de 9, não houve diferenças também significativas na recuperação do paciente, e que a estratégia restritiva é bem segura nos transplantes de células-tronco hematopoéticas. E esse trabalho aqui é interessante também, é um trabalho de 2018, é um trabalho que foram feitos em pacientes de UTI, que eles viram se seria melhor você ser mais restritivo, você transfundindo se a hemoglobina só fosse abaixo de 7, mantendo entre 7 e 9, ou sendo liberal, transfundindo se a hemoglobina fosse abaixo de 10, para manter o paciente com hemoglobina entre 10 e 12. Eles viram que não teve diferença na mortalidade em 30 dias, embora tenha havido uma tendência a menor mortalidade no grupo de transfusão restritiva. Por quê? Porque o grupo de transfusão restritiva, ele apresentou menores taxas de infarto do miocárdio e edema pulmonar associada à sobrecarga volêmica. Então, tem que sempre pensar que sobrecarga volêmica é um evento adverso transfusional que pode piorar o quadro clínico do paciente. Quando a gente transfunde hemácia, a hemácia é viscosa. Quando aquele paciente recebe a transfusão, aquela hemácia ela não se distribui no organismo rapidamente. Ela fica nos grandes vasos e, às vezes, o coração ele não tem aquela força de contração para mandar para frente aquele sangue viscoso, aquelas hemácias mais viscosas. Por isso que acaba fazendo sobrecarga com edema agudo de pulmão. Por isso que é muito importante, quando for transfundir idoso, renal crônico, pacientes cardíacos, fazer transfusão lenta, se for necessário mais comunidade, manter um intervalo de pelo menos 2, 3 horas entre uma bolsa e outra, para você dar tempo de avaliar o paciente, para ver se ele não ficou dispneico, se ele não ficou taquicárdico após a transfusão, ou se não caiu a saturação de oxigênio dele. Lógico, isso dependendo se não é um paciente que está sangrando muito naquele momento, né? Um paciente cardíaco, HDA, às vezes você não vai pensar muito na parte cardíaca, você vai pensar mais no HDA. Mas naquele paciente que não está sangrando naquele momento, sempre é importante pensar em paciente idoso ou renal crônico, você fazer transfusão lenta, ou se for um renal que faz hemodiálise, realizar a transfusão durante a hemodiálise. E quais são as contraindicações para nós transfundirmos hemácias? Então, não está contraindicado o concentrado de hemácias só para promover aumento da sensação de bem-estar. Tem alguns pacientes hematológicos, por exemplo, que às vezes eles chegam no ambulatório e ele está com HB de 9, mas ele fala, eu vim aqui receber transfusão porque quando eu recebo transfusão eu fico muito bem. E às vezes não, é uma sensação do paciente, não quer dizer que ele está com hemoglobina de 9,5 e vai transfundir que aquilo lá vai melhorar aqueles sinais e sintomas que ele está apresentando. Para corrigir as anemias por deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, também não está contraindicado, também está contraindicado. Então, assim, se o paciente tem uma anemia por deficiência de ferro, primeiro, temos que averiguar o porquê que ele está com deficiência de ferro e depois tratar a deficiência de ferro. Mesma coisa na doença megaloblástica. Se ele está com deficiência de B12, vamos dar B12 para ele e não transfundi-lo, tá bom? Mesma coisa, a anemia megaloblástica por deficiência de folato. Para promover a cicatrização de feridas, tem vários estudos mostrando que a cicatrização só fica comprometida com hemoglobina abaixo de 7. Tá? Então, se o paciente tiver 8,5, 9, não precisa transfundir para melhorar a cicatrização. Tá? Alguns cirurgiões falam, não, eu quero tudo, mas assim, não tem respaldo na literatura para falar que tem que manter entre 8,5 e 9.
de forma profilática em pacientes sem sangramento estáveis, como expansor volêmico sozinho, né? Nunca você vai transfundir só como expansor volêmico. Se você quiser fazer hemácias como expansor, é aquele paciente que está sangrando, que você vai transfundir plasma, você vai transfundir hemácias, você vai fazer soro fisiológico, né? Mas como expansor volêmico sozinho, está contraindicado. E se não houver evidência de baixa oxigenação tecidual, também está contraindicado. E por que a gente fala da gente ser bem assim, mais restritivo, de tomar os cuidados? Porque toda transfusão tem um risco. E os riscos são vários, né? O paciente ele pode apresentar uma reação hemolítica, uma reação febril hemolítica, reação alérgica, reação anafilática, sobrecarga circulatória, trale, reação hipotensiva, hipotermia, contaminação bacteriana, hemociderose naqueles pacientes que recebem transfusão por muito tempo, transmissão de agentes infecciosos, doença do enxerto contra o hospedeiro por pós-transfusional e a aluminização. Então, a gente vê que tem muitos eventos adversos. Então, assim, a transfusão hoje em dia é segura? É muito seguro, mas existe risco. Então, vamos expor aquele paciente àquele risco se realmente houver uma necessidade transfusional, tá bom? Quando vocês solicitam uma transfusão de sangue, por exemplo, vocês acho que já ouviram falar, olha, demora mais ou menos 50, 60 minutos para a gente poder liberar a bolsa. Por quê? Porque a gente não vai fazer só a tipagem ABO-RH do paciente. A gente vai fazer a tipagem ABO-RH e um teste para ver se aquele paciente tem anticorpo contra os outros antígenos do sistema sanguíneo, das hemácias, dos eritrócitos. Então, nós temos 38 sistemas. O ABO é um sistema. O RH é o segundo sistema. Nós temos 38 sistemas com 389 antígenos. Então, às vezes, o paciente é O positivo, a gente tipa ele como O positivo, ele recebe uma bolsa O positivo. Ok. Depois de 72 horas, é obrigatório por lei coletar outra amostra do paciente se ele for receber transfusão. E a gente repete todos os testes, mas não por causa do ABO-RH. O ABO-RH não muda. O paciente só vai ter mudança de ABO-RH se ele fizer um transplante halogênico de medula e o doador for de outro tipo sanguíneo. Senão, ele nunca vai mudar o ABO-RH. O problema é que esse paciente que recebeu O, ele poderia ser QEL negativo e a bolsa que ele recebeu QEL positivo, ele faz o anti-QEL. Então, na outra transfusão, tem que ser uma bolsa O positivo, QEL negativo, porque senão ele vai hemolizar. Mesma coisa, ele pode fazer um anti-KID, ele pode fazer um anti-Duff, um anti-Lewis, e assim vai. Tem paciente que ele é mais sensível, então toda transfusão ele desenvolve um halo-anticorpo, e tem paciente politransfundido que nunca vai desenvolver halo-anticorpo. Então, isso vai do sistema imune de cada paciente. Então, aqui no eritrócito, então a gente vê o ABO é um sistema, mas você tem Gerbich, Diego, você tem Globoside, você tem KID, você tem Duff. Então, aquele paciente ele pode fazer anticorpos contra os outros sistemas. Tem anticorpo que não tem significado clínico, né? Tem anticorpo que é um anticorpo bobo, mas tem anticorpo que ativa complemento, dá hemólise intravascular, dá insuficiência renal aguda, faz choque e pode levar o paciente a óbito, né? No caso de um KID, por exemplo, no caso de um C pequeno, por exemplo. Tá? Então é por isso que a gente tem que ter muito critério. Aqui só para... Quando o paciente tem anticorpo, o que a gente faz? A gente testa o plasma dele, o soro dele, contra várias hemácias que a gente tem em reagentes já marcadas para vários antígenos mais frequentes. Que nem nesse caso, na hemácia 1, na hemácia 6, 7, 8, 9, a gente viu que reagiu. Aí, pelo diagrama, a gente detectou que ele tem o anti-D do sistema RH, 1, 6, 7, 8, 9. Então, quando a gente fala, olha, não tem o sangue disponível ainda, não está pronto, é porque a gente está fazendo o diagrama, o painel, para ver que anticorpo que ele tem, para poder pegar uma hemácia compatível realmente com ele, não só levando em consideração o sistema ABO-RH. Então, quando a gente vai solicitar transfusão em extrema urgência, é somente em risco de óbito. Porque quando vocês solicitam, vocês assinam lá o termo de responsabilidade e a gente libera 2 O negativo para vocês indo resolvendo lá o problema do paciente, até chegar a amostra e nós finalizarmos os testes. Tá? Por quê? Porque se esse paciente tiver um anti-C pequeno, por exemplo, que ativa complemento, todo O negativo é C pequeno positivo. Então, você vai transfundir O negativo, ele vai hemolizar. Então, ele já está sangrando, e ele vai hemolizar, e ele vai a óbito. Então, O negativo, ele não é assim,
ele resolve muita coisa, mas tem uma minoria de pacientes que podem fazer reação hemolítica aguda com O negativo, tá bom? Lembre-se, o O negativo ele tem todos aqueles outros antígenos que eu falei para vocês, tá bom? Então, ó, concentrado de hemácia tipo O negativo também pode causar reação hemolítica imune, né? Por quê? Contém os demais antígenos, tá? Então, quando a gente solicita transfusão em extrema urgência e o paciente faz uma reação hemolítica, ó, se realmente tinha indicação, é o risco que se corre. É diferente daqueles casos que, olha, esqueci de pedir a reserva, o cirurgião está bravo no centro cirúrgico, ele quer o sangue lá, e aí solicita em extrema urgência só para o O negativo chegar em 5 minutos no centro cirúrgico. Isso não pode. Porque se causar uma reação hemolítica, não era porque ele estava em risco de óbito. Certo? Estou falando muito rápido? Tá tudo bem? Então, a agência transfusional, ela vai manter o estoque de hemocomponentes para atender a demanda, né? A gente vai receber os pedidos, as amostras, a gente vai fazer todos os testes pré-transfusionais, né? Que levam mais ou menos de 45 a 50 minutos, porque a gente faz a BO-RH, pesquisa de anticorpo irregular, que é aquele que eu falei para vocês, e a prova de compatibilidade. E a retipagem daquele hemocomponente. Então, todo hemocomponente que a gente vai liberar, apesar do rótulo estar escrito que ele é O positivo, antes de liberar, por lei, eu tenho que fazer a retipagem, porque vai que teve um erro de rotulagem, alguma coisa assim. Os O negativos, todos já ficam retipados, porque numa extrema urgência não dá tempo de retipar. Mas os demais, a gente retipa de novo toda vez que chegar uma amostra. E a transfusão ela deve ser segura e a abreviação dos testes sem justificativa real pode resultar em reação hemolítica aguda e piora clínica do paciente, que é isso que eu falei. Então, a gente liberar um hemocomponente sem a finalização dos testes, a gente pode, né, ter um evento adverso aí de reação hemolítica. Aqui eu estou falando, pessoal, de reação hemolítica não associada a erro, tá? Existem aquelas reações hemolíticas que houve uma troca de amostra, coletaram do paciente A e colocaram o nome do paciente B. Não é esse tipo de reação hemolítica que eu estou falando. Eu estou falando de reação hemolítica que a amostra está correta, o paciente está correto, mas ele tem um anticorpo que naquela bolsa tem aquele antígeno, tá bom? De concentrado de hemácias, tudo bem? Alguma pergunta? É o dia a dia de vocês, não é? Todo mundo aqui já transfundiu, né? Então vamos falar um pouquinho de plaquetas. Concentrado de plaquetas. Ó, vocês já ouviram falar que geralmente quando vai transfundir plaquetas é uma unidade para cada 10 quilos de peso. Isso não é muito verdade, tá? Nos Estados Unidos, 6 unidades ou 5 unidades eles usam como uma dose terapêutica. Então lá a gente não transfunde unidade, a gente fala uma dose terapêutica, então é de 4 a 6 unidades. Aqui no Brasil, a gente ainda mantém uma unidade para cada 10 quilos de peso, até na nossa requisição está escrito isso. Mas isso não quer dizer que tem que ser assim. Então, às vezes, um paciente de 90 quilos, 6, 7 unidades, se ele não tiver com plaqueta muito baixa, ou se não tiver com sangramento importante, você pode usar 6 unidades, 7 unidades sem problema algum. Ele vai fazer um efeito hemostático e você vai ter um incremento do número de plaquetas. Mas só para vocês saberem que é uma conta grosseira que a gente faz aí, uma unidade para cada 10 quilos de peso. E a gente divide a transfusão de concentrado de plaquetas em transfusão profilática, ou seja, aqueles pacientes que estão plaquetopênicos, mas não estão sangrando, e em transfusão terapêutica, aqueles pacientes que estão com plaquetas baixas, mas não estão sangrando. Então, transfusão profilática. Então, pacientes sem sangramento, com plaqueta baixa, a gente vai transfundir somente se plaquetas estiverem abaixo de 10 mil. A gente olha assim, dá um pouco de medo, né? Mas na literatura fala isso. Exceto se o paciente tiver febre, esplenomegalia, infecção ou se é portador de tumor sólido, você pode usar 20 mil como seu nível terapêutico, tá? Então, não está sangrando o paciente, ele estiver abaixo de 20 mil, você pode transfundir o paciente. O paciente não está sangrando, ele está com 25 mil, não precisa transfundir seu paciente, tá bom? Aqui, por exemplo, no 10 mil, às vezes um paciente de aplasia de medula óssea, às vezes ele está com 11 mil de plaquetas, 12 mil sem sangramento, você não vai transfundir. Por quê? Porque não adianta você transfundir um paciente assim, que não está sangrando, porque essas plaquetas que vocês transfundem, elas ficam 5 dias na circulação e elas vão acabar. E ele não está produzindo.
Então, se você transfunde demais, ele faz mais anti-HLA, e se ele precisar de um transplante, vai ser muito mais difícil conseguir um doador compatível para ele. Né? Agora, se você for encaminhar o seu paciente para um procedimento invasivo, aí as coisas mudam. Então, assim, para fazer uma punção lombar, o paciente tem que ter acima de 50 mil de plaquetas. Isso é guideline. Maior que 50 mil. Se estiver abaixo de 50 mil, vocês têm que transfundir o paciente. Vai fazer uma biópsia de medula óssea, plaquetas têm que estar acima de 20 mil. Biópsia hepática, plaquetas acima de 50 mil. Qualquer procedimento endoscópico ou colonoscopia, plaquetas acima de 50 mil. Em grandes cirurgias, que o paciente vai fazer cirurgias grandes, você tem que manter contagem de plaquetas acima de 50 mil. Se for cirurgia neurológica, cardíaca e oftalmológica, porque oftalmológica, um sangramento mínimo pode levar o paciente a perder a visão, você tem que manter plaquetas acima de 100 mil. Então, plaquetas acima de 50 mil, você pode fazer qualquer tipo de cirurgia, exceto neurológica, cardíaca e oftalmológica. E para passar catéter central, plaquetas acima de 20 mil. Antigamente era 50, agora caiu para 20 mil. Ainda mais se passar com ultrassom, né, que é muito mais seguro. Então, plaquetas acima de 20 mil. Aqui, gente, vamos supor, às vezes o paciente vai fazer uma punção. Está com 48 mil de plaquetas. Eles falam assim, o Marcelo falou que tem que ser acima de 50 mil. Por causa de 2 mil vai transfundir? Não, não precisa. Agora, se tiver 40 mil, 50, aí pode fazer uma dose de 4 unidades ou 5, faz uma dose um pouquinho mais baixa, só para chegar nos 50 mil. E não precisa, assim, transfundir o paciente, agora eu vou pedir um hemograma para ver se está com 50 mil mesmo. Não. Se ele está com 40 mil, transfundiu, já faz o líquor. Tá? Quando você vai transfundir para fazer qualquer tipo de procedimento invasivo, é bom que a transfusão seja próxima ao procedimento. Tá bom? Aqueles pacientes que têm alteração na função plaquetária, né? Trombostenia de Glanzmann, Bernard-Solier, ou aquele paciente que fez uso de antiagregante plaquetário, nós temos que transfundir, independente do valor de plaquetas, antes de qualquer procedimento invasivo. Então, vamos supor, o paciente fez uso de antiagregante plaquetário, está com 400 mil de plaquetas, mas ele vai fazer uma extração dentária. Tem que transfundir plaquetas antes, porque as plaquetas dele não funcionam. Então, não adianta ele estar com 400 mil, 300 mil. O importante nesses casos, quando o paciente tem plaqueta normal e você vai transfundir porque tem uma hipoagregação, alguma doença de hipoagregação, é colocá-la no pedido, paciente em uso de antiagregante plaquetário. Porque senão vai chegar lá no banco de sangue, quando a gente for cadastrar aquele pedido, tem um protocolo dentro do sistema. Então, quando colocar lá que está com 300 mil de plaquetas, o sistema não libera a transfusão. Então, para liberar nesse caso, ela tem que marcar lá, em uso de antiagregante plaquetário. Aí ele libera, tá bom? Em algumas doenças, como a dengue, a leptospirose, a trombocitopenia é imune. Então, o anticorpo contra o micro-organismo tem uma reação cruzada com os antígenos plaquetários. Então, nesses casos, a transfusão deve ser evitada, porque quanto mais você transfunde, mais você aumenta o título do anticorpo. Então, você vai transfundir na dengue, na leptospirose, se o paciente tiver com sangramento ou se estiver abaixo de 20 mil. Alguns artigos falam até em 30 mil, mas só se estiver sangrando ou plaquetas abaixo de 20 ou 30 mil. Então, paciente com dengue, sem sangramento, com 40 mil de plaquetas, não precisa transfundir. Porque essas plaquetas que vocês vão transfundir serão destruídas e podem fazer com que o título do anticorpo contra a plaqueta aumente. E aí ele vai ficar cada vez mais plaquetopênico. E sempre evitar a transfusão de plaquetas em púrpura trombocitopênica imune, que é um anticorpo contra a plaqueta. Se eu transfundo plaqueta, o anticorpo vai ligar na plaqueta transfundida. É um estímulo, vai aumentar o meu título de anticorpo, vai piorar a plaquetopenia. A gente transfunde em PTI somente naqueles casos que não começou o tratamento ainda e o paciente, às vezes, está com abaixo de 10 mil de plaquetas, porque daí aumenta o risco de sangramento do sistema nervoso central. Aí você transfunde, mas porque você não começou o tratamento ainda. Mesmo porque, se você transfundir e não começar a tratar, no outro dia a plaqueta vai ter caído de novo. Porque o anticorpo está lá circulando e está destruindo as plaquetas do paciente e as transfundidas. Em PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, quando você transfunde na PTT, você está dando mais antígeno para fazer mais microtrombo, você piora a microangiopatia trombótica. Então, na PTT, a gente só transfunde naqueles casos que o paciente chega,
está com 5.000 de plaquetas ou 10.000 de plaquetas, e aí precisa passar um catéter de Shiley para fazer uma plasmaférese. Aí você não vai passar um catéter com 5.000 de plaquetas. A gente passa o catéter e pronto. Tá bom? Porque a plaqueta só vai melhorar depois que começar o procedimento de aférese terapêutica. E na trombocitopenia induzida pela heparina, a mesma coisa. Tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, se você transfundir plaquetas, não vai adiantar nada, porque a tipo 1 é a heparina já, que é o mecanismo que a heparina já destrói, faz a hiperagregação plaquetária, ou o tipo 2, que estimula fator 4 plaquetário, e você vai ter uma plaquetopenia de rebote do mesmo jeito. Então, na trombocitopenia induzida pela heparina, o tratamento é o quê? Suspender a heparina. E usar a iridina, o outro anticoagulante. Não adianta mudar para heparina de baixo peso molecular, que não adianta. Você tem que mudar para outro tipo de anticoagulante. E agora? Pacientes, até agora a gente falou pacientes sem sangramento. Agora, pacientes com plaquetopenia, mas com sangramento. Então, a gente vai transfundir todo paciente sangrando que tiver abaixo de 50.000 de plaquetas. E menor que 100.000 naqueles pacientes com cirurgias neurológicas, cardíacas e oftalmológicas. E nos casos CIVD, sempre manter plaquetas acima de 30.000. Então, paciente com CIVD com abaixo de 30.000, pode transfundir plaquetas. Se ele tiver com 50.000, não transfunda. Se no outro dia cair, você transfunde no outro dia. Tem paciente que você tem que até deixar a plaqueta de horário, porque às vezes está consumindo demais. Mas lembre, plaqueta é um estímulo também para CIVD. Né? Então, você tem que transfundir aí somente se realmente estiver abaixo de 30.000. Senão vai... Tudo bem com plaqueta? Plasma. Plasma fresco-congelado. Quais são as indicações do plasma? Então, o plasma tem indicação em todas as hepatopatias com sangramento, nos procedimentos invasivos em pacientes com coagulograma alterado, na coagulação intravascular disseminada, nas transfusões maciças, que são aquelas transfusões de troca, que você transfunde muito, então você tem que usar hemácia, plasma e plaquetas na proporção 1 para 1 para 1, para você evitar a coagulopatia dilucional. Reversão dos efeitos da anticoagulação oral, né? A gente via isso muito com Marevan, o paciente faz uso de Marevan, aí vem lá o RNI muito alargado, você tem que fazer plasma fresco para você normalizar isso. E como fluido de reposição em plasmaférese terapêutica, né? Então, na plasmaférese, a gente pode usar o plasma como fluido de reposição. Quais são as contraindicações do plasma? Nunca usar o plasma isoladamente como expansor volêmico, naqueles sangramentos com coagulograma normal, mas hoje em dia, aqui às vezes a gente pode até interrogar por causa desses novos anticoagulantes. Esses novos anticoagulantes, às vezes o paciente sangra e o coagulograma não está alterado. Então, nesses casos, em uso de dabigatran, rivaroxaban, a gente tem que tomar cuidado. Se o paciente está sangrando, mesmo com o coagulograma normal, o plasma fresco aí não está contraindicado. Tá? Coagulograma alterado, sem sangramento. Às vezes você tem um paciente com um TTPA um pouquinho alargado, uma atividade protrombina de 60%. Ele não está sangrando. Ele não vai fazer nenhum procedimento invasivo. Não precisa transfundir plasma. Por quê? Quando você transfunde plasma, você está dando o quê? Fator 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S. E tem fatores aí que tem uma meia-vida de 8 horas, de 12 horas, de 24 horas. Então, se ele não está sangrando. Ele não vai para nenhum procedimento invasivo. Você vai transfundir, vai resolver o problema no dia seguinte. No outro dia ele vai voltar de novo com TTPA de um pouquinho alargado e atividade protrombina de 65%, que é o normal dele, entendeu? Agora, se ele for para um procedimento invasivo, aí sim, aí vocês podem transfundir o plasma. E nunca para repor albumina. Tá? Antigamente a gente via muito, não tem albumina, eu vou transfundir plasma para repor. Nunca. A quantidade de albumina é muito pequena. Não adianta, você pode fazer uma sobrecarga volêmica se você realmente for transfundir para repor albumina, teria que transfundir 10 unidades de plasma, 12 unidades de plasma, então não se usa plasma para repor albumina, tá bom? Se for para repor albumina, a gente usa albumina a 20%, albumina humana a 20%. O plasma, ele fica congelado, então se vocês solicitarem o plasma no centro cirúrgico, por exemplo, e a gente descongelar, e ele não for transfundido, não tem vai voltar para a gente, mas ele vai ser desprezado, não tem como recongelar plasma.
E sempre que o cirurgião, o anestesista, for solicitar plasma, lembrar que demora uns 20 a 40 minutos para descongelar. Então, começou a cirurgia, tem plasma reservado. O plasma reservado, ele não está descongelado, ele está lá congelado. Então, se ele vê que, olha, começou a sangrar, eu vou precisar, tem que ligar com uma antecedência, porque realmente leva uns 20 a 40 minutos. Porque é descongelado a 37 graus. Se você coloca o plasma para descongelar em água quente, numa temperatura muito alta, todos os fatores termolábeis são destruídos. Então, você vai dar dano o quê para o paciente? Você não está dando fator de coagulação, você está dando só uma solução salina, tá? E albumina o mínimo que tem no plasma, você não está dando fator de coagulação para o seu paciente. Então, quando a gente vai transfundir plasma, a gente quer o quê? Que aquele plasma tenha quantidades boas de fatores de coagulação. Então, se você coloca na água quente ou no micro-ondas a bolsa, não adianta nada, tá bom? E a dose é de 10 a 15 ou 15 ml por quilo. E para você transfundir o plasma. E a dose, ela pode ser única. Então, vamos supor, o paciente chegou lá com RNI de 10 sangrando. Então, vocês vão calcular de 15 a 20 ml por quilo, e você pode fazer tudo um atrás do outro. Então, vamos supor que cada bolsa é mais ou menos 180 a 220 ml. Nem sempre é o mesmo volume, porque o plasma vem de um doador. Se é um doador de 50 quilos, a gente consegue coletar 400 ml de sangue total. Então, você vai ter menos plasma do que um doador de 80 quilos, que a gente coleta 480 ml. Então, por isso que é variável. Nem todo concentrado de hemácias tem o mesmo volume. Tá? Ele tem um intervalo lá de volume que faz aquele efeito. O plasma é a mesma coisa. Então, quando vocês solicitam lá 1.200 plasmas, o técnico vai ver 1.200, ele tem a maioria de 200 ml, ele vai usar lá 6, 7 unidades. Aí, nesse caso, com RNI alto, vocês podem fazer 8, 9 unidades um atrás do outro, porque você quer corrigir rapidamente. Se é um paciente que está com uma CIVD, que você quer manter ele com níveis de fatores durante as 24 horas, o que a gente geralmente orienta? Essa dosagem, mas pegar essa dosagem e dividir de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas. Por quê? Porque daí a gente sabe que a cada 6 horas ele está recebendo fator de coagulação. Então, se ele estiver numa CIVD consumindo, daqui 6 horas vai receber mais um pouquinho de fator de coagulação, daqui 6 horas mais um pouquinho, você consegue manter aí um nível melhor de fator de coagulação. Então, você fazer em dose única ou fracionar vai depender do porquê que você está usando o plasma. E agora o crio precipitado. O crio precipitado... Oi? Sim? Em relação à plaqueta, quando você faz uma coleta desse concentrado e faz a separação dos elementos, você passa por um processo e depois você faz a armazenagem no banco de sangue. Depois a gente solicita essa plaqueta para fazer essa transfusão. Sim, sim. Quando vocês solicitam plaquetas, só para exemplificar. Então, vamos supor, você pediu 6 unidades de plaquetas. Eu não libero 6 bolsinhas. A gente pega 6 bolsinhas e nós fazemos um pool. As plaquetas que ficam de 20 a 24 graus, com a temperatura que a gente mantém estocada, é de 5 dias de validade. Então, a gente sabe que 5 dias a 20 a 24 graus, ela mantém um efeito hemostático bom no paciente, você pode transfundir sem problema algum. Plaqueta refrigerada, que é a plaqueta que a gente usa às vezes em sangue total, que alguns serviços usam sangue total no trauma. Então, dentro do sangue total que fica refrigerado, tem plaqueta. A quantidade é menor, mas a plaqueta refrigerada ela tem um poder hemostático mais eficiente, só que a meia-vida dela é muito curta. Por isso que sangue total, não sei se vocês já leram trabalhos, que quando é usado no trauma, aquela plaqueta é para fazer o efeito naquele momento, de tirar o paciente daquela emergência. Depois, se você vai transfundir o paciente, é plaquetas randômicas. Uma plaqueta, conforme ela vai ficando estocada, vai perdendo um pouquinho o poder de agregação dela. Mas até o 5º dia, ela vai ter pelo menos 70% a 80% do poder de agregação do dia da doação. Certo? Então, o seu paciente não vai ter diferença se ele receber uma plaqueta um dia de coleta ou no 5º dia de coleta.
O que a gente faz naqueles pacientes refratários? Ou seja, o paciente lá tem uma aplasia de medula óssea, eu transfundi plaquetas, ele foi de 10 mil para 12 mil. No outro dia ele estava com 12 mil, eu transfundi de novo 6 unidades, ele não saiu de 12 mil, ele não está com febre, eu avalio o incremento, o índice de incremento. Sim, nesse paciente eu vou optar ou por transfusão de aférese, que daí eu uso um doador só para fazer papel de 6, que ele vai numa máquina, ele doa o sangue numa máquina, a máquina só retira a plaqueta dele e devolve o sangue e o plasma, então eu consigo tirar 6 unidades de um paciente só. E aí você tem menor exposição a esse paciente a HLA. Então você melhora o incremento transfusional. E ABO compatível. Não tem como a gente atender todos os pacientes com a plaqueta isogrupo. Diferente de hemácia, que sempre tem que ser isogrupo ou ABO compatível. Plaqueta não. Paciente B pode receber plaqueta A, certo? Só recém-nascido e lactentes que não. E crianças até 5 anos não. Mas o adulto, eu sou A. Eu posso receber plaqueta B, não tem problema algum. Entendeu? Só que desde que eu tenha incremento transfusional. Então sempre a gente vai priorizar isogrupo. Mas às vezes o paciente é do tipo AB. E plaqueta B é muito difícil a gente ter, porque uma porcentagem muito pequena de doador é do tipo AB. Então você não tem plaqueta B para todo mundo. Então você vai usar outro tipo. Aí você vai usar A ou AB. Quando a gente fala de plaquetas, tem que pensar que lá nas plaquetas tem plasma. Então, lógico, eu vou levar em consideração. Esse paciente é do tipo A, então é melhor não usar uma plaqueta B, porque B tem anti-A. Então, o anti-A pode entrar no paciente e ligar na hemácia A dele, pode correr uma hemólise, mesmo que pequena. Então, o que eu faço? Eu uso tipo O e doso a hemolisina daquela plaqueta. Então, eu só vou liberar plaqueta O para o paciente não O com título baixo de anti-A e anti-B. Tudo isso a gente faz antes de liberar a transfusão para vocês. Então, quando vocês recebem, vocês podem ficar tranquilo que aquele hemocomponente é o correto para o seu paciente, exceto se ele for refratário, que daí a gente vai ficar sabendo que ele é refratário e a gente vai tomar as condutas lá para a refratariedade. No caso do toque de sangue, então, ele faz esse armazenamento de plaqueta e após o quinto dia ele descarta? Descarta. Se não usar, despreza. São... Em relação ao antiagregante plaquetário, qual que é a indicação de tempo de interromper e fazer o... Aí depende o antiagregante, o anticoagulante, depende. Depende. Tem alguns que vai 3 dias antes, 7... duplo, né? Com AS e plasma. Então, ó, mais ou menos, ó, AS, 3 dias. 3 dias. Antigamente a gente usava 7, hoje em dia 3 dias. Mas isso vai depender, você pode até fazer um tempo de sangramento do seu paciente. Se ele tiver já normal, você, pronto. E o plasma? Qual? O clopidogrel é mais tempo, 7 dias. É porque, eu estou perguntando porque um colega sinalizou que alguns outros colegas estavam tentando reduzir muito esse tempo e a gente não estava muito acertando nessa situação. Então, realmente, ainda é esse tempo que a gente espera. O clopidogrel, eu acho, ó, de 5 a 7 dias. Eu tenho assim, eu posso até procurar, mas não é mais que 3. É de 5 a 7. 5 a 7. Oi? Da Bigatran, a meia-vida dele é mais ou menos 12 a 14 horas. A da Bigatran, você tem que suspender 24 horas antes. E evitar em idoso, porque idoso tem mais risco de sangramento com o da Bigatran, inibidor da trombina. 24 horas antes você pode suspender. O da Bigatran, a vantagem dele é que se você fizer uma dose alta e ele estiver sangrando, ele pode fazer hemodiálise, que ajuda a diminuir. Se você quiser, você pode usar complexo protrombínico e também plasma fresco nos dois. Tanto no dabigatran, rivaroxaban, você pode usar plasma como antídoto. Né? E tem o idaraclizumab, um anticorpo aí que também, que do dabigatran tem um antídoto, mas a rivaroxaban não tem. Mas 24 horas antes você está seguro. Mas evitar ele em idoso, porque sangra. E a gente passa aperto às vezes. E o problema é que nem sempre eles alteram a coagulação.
o coagulograma às vezes não está tão alterado, e aí você fala, então não vou fazer plasma complexo protrombínico porque eu acho que não é. Se está sangrando em uso da Bigatran ou Rivaroxaban, transfunda plasma ou complexo protrombínico. O complexo protrombínico ajuda bastante. Mas nem sempre a gente tem disponível. Então, assim, se não tiver, vai o plasma. Não sei se vocês... César? Tá pensando? Não, tô brincando com você. Você tem alguma coisa lá, lá na parte de anestesia, lá, alguma coisa diferente? Ah, o anticoagulante? É isso mesmo, né? É. Transfunde plaqueta. Transfunde plaqueta e o paciente já vai para cirurgia. Agora, não adianta transfundir agora para ir para a cirurgia só no dia seguinte. Porque o clopidogrel está lá circulando e aí aquelas plaquetas transfundidas, se ficar muito tempo na circulação, elas vão ficar hipoagregante de novo. Tá? Então, o CRIO, então só para exemplificar, então, por isso que lá tem plaquetas randômicas e plaquetas por aférese. Então, assim, a gente gerencia isso quando o meu estoque de plaquetas cai muito, porque eu tenho pouco doador, eu começo a chamar doador de plaqueta por aférese, porque daí uma aférese faz papel de 6 doadores. Então, às vezes, vocês pedem lá 8 unidades, eu encaminho uma aférese, né? Mas não que a aférese seja melhor. A aférese é melhor para alguns pacientes. Então, os pacientes oncohematológicos que vão para transplante de medula, é melhor eles receberem a aférese. Por quê? Você está expondo menos esse paciente a anti-HLA. Então, a chance de ter sucesso no transplante é melhor. Um paciente com aplasia de medula, é melhor ele receber uma plaqueta por aférese. Agora, um paciente normal, que não é oncohematológico, não tem diferença você fazer plaqueta randômica ou plaqueta por aférese. Vocês já viram, a plaqueta por aférese é uma bolsa diferente, é uma maior, assim. Mas o volume é mais ou menos 200 ml, igualzinho às randômicas. Cada randômica tem mais ou menos 40 a 50 ml. Então, 6 vai ser mais ou menos 240 ml. A gente nunca mistura plaquetas de grupos diferentes no mesmo pool, isso não. Então, vamos supor que o paciente vai receber, é do grupo A e vai receber plaqueta O e A. Então, eu vou fazer 2 bolsinhas, uma só com plaqueta O e uma só plaqueta A. A gente não mistura num pool só plaquetas de 2 grupos sanguíneos diferentes, tá? Mesmo sendo compatíveis as duas com o paciente. Não, a gente sempre vai ser diferente. A gente sempre vai optar por aquele paciente A, eu vou tentar, se eu for transfundir plaqueta O, todas do tipo O. É que nem sempre a gente tem, né? Então, se eu tenho um pouco de A, um pouco de O, eu vou... Tá? Aí não tem problema. E o CRIO precipitado? O CRIO precipitado é uma fração do plasma, né, que tem fator 8, fibrinogênio e fator de von Willebrand. Então, quanto que a gente está indicado o CRIO precipitado? Na CIVD, quando você tem fibrinogênio abaixo de 100, mas muitos hospitais, a dosagem de fibrinogênio demora para ficar pronto. Então, o paciente com CIVD, sangrando, às vezes não tem como esperar o fibrinogênio ficar pronto. Então, você acaba transfundindo o CRIO, se ele estiver sangrando, até chegar essa dosagem. Chegou a dosagem, o fibrinogênio está normal, pode parar o CRIO. Chegou a dosagem, o fibrinogênio continua baixo, aí você continua transfundindo o CRIO. Tá? Nas transfusões maciças, quando a gente usa mais do que 4 hemácias, 4 plasmas e 4 plaquetas, o CRIO precipitado está indicado, né? Porque o paciente que está sangrando muito e já recebeu 4 hemácias, 4 plasmas, provavelmente o fibrinogênio dele também começou a diminuir. E para você não fazer, o paciente vai começar a ter uma coagulopatia. Então, além do plasma, a gente faz o CRIO. E nas deficiências congênitas e adquiridas de fibrinogênio, né? Na doença de von Willebrand, a gente também pode fazer o CRIO precipitado. O CRIO é a mesma coisa da plaqueta. Você pediu lá 10 unidades, a gente vai fazer um pool de 10 unidades de CRIO e vai encaminhar. O CRIO é um pouco diferente da plaqueta, pode ser qualquer tipo, misturar tudo sem nenhum problema, tá? Porque o CRIO, ele não tem célula, tá? É acelular, tá? Então, por isso que pode fazer. É mais proteínas do que células que tem, tá? Por isso que não tem problema algum.
paciente A pode receber crio B, AB, O, sem problema algum. Até aqui tudo bem, pessoal? E a dose de crio, a gente calcula mais ou menos igual de plaquetas, 1 unidade para cada 10 quilos. Tá? Às vezes um paciente com uma CVD mais complicada, a gente pode fazer um pouquinho mais, mas geralmente é assim. Às vezes tem que deixar de 12 em 12 horas, o fibrinogênio se mantém abaixo de 100, mas geralmente a dose é essa. Aqui é só para mostrar para vocês, quando vocês vão solicitar transfusão, então, transfusão de rotina em até 24 horas, pela legislação do Ministério da Saúde, porém a gente usa aqui em até 8 horas, porque às vezes dá a impressão que se você coloca que a transfusão de rotina vai correr até 24 horas, tem médico que acha que vai ficar só para o dia seguinte. Então, transfusão de rotina a gente faz em até 8 horas, transfusão de urgência é aquela transfusão que a gente tem que fazer em até 3 horas, transfusão de extrema urgência é aquela que tem risco de morte, então a gente libera 2 O negativos sem provas, e a gente agiliza a coleta das amostras para a gente fazer a tipagem do paciente, e a hora que conclui, a gente começa a liberar os hemocomponentes isogrupo. Aí, nesse caso, o médico assina lá o termo de responsabilidade, né, para a gente poder liberar o O negativo. E transfusão programada, aquelas transfusões. Olha, o paciente vai para a hemodiálise às 14 horas, eu quero as 2 hemácias lá às 14 horas. Isso é transfusão programada. Então, daqui o que é importante? Vocês solicitarem transfusão de urgência somente naqueles pacientes que, se eles não receberem aquela transfusão em até 3 horas, o quadro clínico dele vai piorar. Porque o que acontece? Na grande maioria, 95% dos pedidos vem tudo como urgência até 3 horas. Agora, você imagina um hospital que transfunde 1.000, 1.500 transfusões por mês. Vem tudo, e a gente não dá conta de atender todos em 3 horas, nem com 4 funcionários por período, não tem como. Aí a gente tem que começar a priorizar qual está sangrando, qual não está. Então, assim, o paciente está estável, está com hemoglobina baixa, ele não está sangrando. Se não tiver risco dele aguardar 8 horas, solicite em rotina. Se nesse período ele sangrar, é só ligar, olha, eu pedi de rotina, mas o paciente começou a sangrar, você pode agilizar? Aí a gente agiliza. E agora, se realmente for urgência, se não receber até 3 horas vai piorar, vocês podem solicitar em urgência. A gente só fala isso porque senão é tudo urgência, 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 pode ser que aquele paciente do centro cirúrgico, e centro cirúrgico sempre é prioridade. Então, o paciente lá do centro cirúrgico começou a sangrar, a gente para tudo o que está fazendo para atender o centro cirúrgico. Entendeu? Aí, mais tempo leva ainda. Então, se aquele paciente realmente for numa urgência e aquele de rotina, se o centro cirúrgico entrar primeiro, a hora que normalizar lá, qual que eu vou continuar? O de urgência, o de rotina, vai ficando para depois. Tá bom? Aqui, antes de eu entrar aqui, só vou falar um pouquinho. No centro cirúrgico e também nas outras clínicas, a gente solicita a coleta de amostras a cada 72 horas, igual eu expliquei para vocês, porque é o período que aquele paciente pode fazer a anticorpo. Só que, às vezes, o que acontece? Paciente de primeira vez, pacientes que nós não conhecemos lá no nosso sistema, né? Então, chegou lá o paciente José, chegou a amostra para a gente, eu fiz todos os testes e vi que ele é do tipo A. Quando eu for transfundir esse paciente, eu vou pedir outra amostra. Por quê? Para a gente confirmar o ABO. Antigamente nós não fazíamos isso. Só que quando começou a pandemia, como muita gente ficou afastada, a rotatividade de colaboradores aumentou demais, não só aqui em Pindo, em São José, começou a ter muita troca de amostra. Então, chegava a amostra do paciente, a gente tipava como A, no outro dia chegava o paciente era B. A sorte que era reserva, ele não recebeu a transfusão, a gente via que estava errado. Eu falei, o que a gente pode fazer para aumentar a segurança? Então, todo paciente que não é conhecido no nosso sistema, porque se o paciente é conhecido, chega a amostra lá B, e ele está no meu cadastro que 10 vezes já tipei ele como A, eu sei que aquela amostra está errada. Agora, se ele for de primeira vez, B, eu vou tipar como B, vou fazer prova cruzada com B, só que não é o sangue dele. Quando ele for receber, ele vai ter uma reação hemolítica, dependendo do tipo sanguíneo dele. Então, hoje, o que a gente faz? Paciente não conhecido, eu recebo a amostra e na hora que eu for liberar, eu vou solicitar outra. Nós não divulgamos isso para a enfermagem, porque senão ela vai coletar os 2 tubos de uma vez só. Não é isso que a gente quer, porque se ela errar o paciente, ela está errando os 2 tubos. Então, a gente coleta a primeira, leva. A hora que for transfundir, eu vou solicitar outra para coletar de novo, porque a chance de errar 2 vezes é menor.
No centro cirúrgico é a mesma coisa. Vamos supor, pediu reserva. A reserva está pronta. A reserva está pronta. Aqui, paciente de primeira vez. Só que quando o anestesista ou cirurgião solicitar, a gente vai falar, pode coletar a amostra de novo? Não é porque eu não preparei, é porque esse paciente só tem uma tipagem. Então, seria interessante, mais seguro, chegar a amostra para a gente confirmar. Confirmou a BO, 3 minutinhos a gente confirma a BO, libera a transfusão dele. Entendeu? Mas não é que a reserva não está pronta, a reserva está pronta. É que é só para confirmar. No dia seguinte, se esse paciente receber, não precisa mais de amostra. Só depois de 72 horas, que daí é por lei. Mas daí é uma amostra só. Não precisa ficar, eu quero outra. Não. A gente só vai solicitar mais amostras para paciente conhecido se ele tiver anticorpo. Porque às vezes, ou se ele está sangrando muito. Porque vamos supor, chegou lá a amostra, eu tipo paciente libero uma hemácia, quero mais uma, libero a segunda hemácia. O paciente sangrando, libero 3, toda vez que eu vou liberar uma hemácia, eu pego um pouquinho do soro dele e faço a prova de compatibilidade. Vai chegar uma hora que o soro dele acaba. E aí a gente vai pedir mais amostra, mesmo que ele tenha amostra válida. Tá? Porque às vezes acaba o soro, então a gente solicita mais, né, para fazer a prova de compatibilidade. Pode falar. Então, poderia entrar naquele critério, ele não está sangrando, você poderia manter entre 8 e 9 de hemoglobina, o paciente. Ele faz uso de eritropoetina e não está adiantando, não está aumentando. É porque eles querem manter o HB mais alto. Mas se for transfundir, eu sempre indico assim, se puder fazer durante a hemodiálise é melhor. Mas seria em torno de 8 a 10. Lembra que eu mostrei? Né? Entre 8 e 9 ali, às vezes nem precisa transfundir. Se o renal crônico é o mesmo critério. Isso. Mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. E lembrar que renal crônico, se é um paciente que tem chance de ir para transplante, quanto menos transfusão ele receber, melhor é. E sempre que vocês forem solicitar, se vocês puderem colocar lá, renal crônico, coloca assim, pré-transplante renal, por exemplo, você não tem certeza, porque daí eu vou filtrar a bolsa dele. Porque eu filtrando a bolsa dele, diminui o risco dele fazer anti-HLA. Eu não consigo filtrar todos os renais. Mas se você falar com um paciente jovem e que pode ir para transplante, se você colocar essa observação, eu vou filtrar independente se você pediu ou não. Porque daí eu vou explicar o que é filtrar. Entendeu? Porque a gente não consegue filtrar todos os hemocomponentes, mas tem paciente que se receber um componente filtrado, para ele é melhor. Quando eu falo que eu não consigo, gente, é porque assim, a operadora não paga. Então, assim, aí glosa tudo, e é um custo para o hospital. Então, assim, se tem indicação, a gente vai fazer, independente se o médico solicitou ou não. Então, vamos supor, o médico é uma aplasia de medula. Aí, o médico pediu lá transfusão de 2 hemácias. Ele não marcou irradiado, nem filtrado, nem fenotipado. Se o diagnóstico é aplasia de medula, automaticamente eu vou irradiar, vou filtrar e vou fenotipar, independente se o médico pediu ou não, porque às vezes quem está pedindo não tem esse conhecimento técnico de o que é fenotipado, filtrado. Mas o importante é colocar o diagnóstico correto do paciente, porque às vezes é uma aplasia de medula, só que vem lá anemia. Aí vem anemia, o técnico coloca lá anemia, aí a anemia não vai abrir para ser irradiado, filtrado, fenotipado. Se for uma anemia falciforme, escreva lá anemia falciforme. Se for uma talassemia, talassemia. Se for um paciente com sepse, pneumonia, sepse mais pneumonia. Isso é importante para a gente decidir. O peso é importante nos casos de recém-nascido e lactentes. Todo recém-nascido e lactente, abaixo de 1.200 gramas, recém-nascido, né, tem que ser irradiado. É obrigatório. Só que se chegar lá, peso, mais ou menos 1.400, aí não tem indicação de irradiado. Só filtrado. Entendeu? E ao contrário também, se o médico marcar lá filtrado, fenotipado, irradiado, se eu colocar lá benzido, eu não vou liberar tudo isso. Por quê? Porque não tem indicação, o custo é alto e vai ser glosa. Entendeu? Então a gente tem que ter esses critérios. No centro cirúrgico, por exemplo, quando solicita filtrado, para filtrar eu abro o sistema.
Então, se você reserva hemácia filtrada, eu abri o sistema e filtrei. Aquela hemácia tem validade de 24 horas, porque eu abri o sistema. Então, se não usar, é desprezado. Então, quando solicitar filtrado no centro cirúrgico, por algum motivo, às vezes é um transplante de fígado, por exemplo, o que a gente faz? Filtra antes em sistema fechado. Mas a gente tem que avisar com antecedência, porque daí, em sistema fechado, eu filtrando, aquela hemácia vai ter a validade de 35 dias, e não 24 horas. Agora, se solicita, o paciente foi para o centro cirúrgico, ele tem uma anemia falciforme, tem que ser filtrado, mas não dá tempo agora de eu filtrar em sistema fechado. Então, eu vou filtrar em sistema aberto, mas vai ter que usar aquela hemácia. Porque se não usar, ela é perdida. Tá bom? Mesma coisa, plaqueta filtrada. E aqui os hemocomponentes modificados, que é isso que a gente está falando. O que são hemocomponentes modificados? É quando a gente lava, no caso de hemácias, quando a gente filtra, no caso de hemácias e plaquetas, e quando a gente irradia, no caso de hemácias e plaquetas. Então, o que é lavar um hemocomponente? O que é lavar uma hemácia? É a gente retirar as proteínas plasmáticas que estão no plasma, que as hemácias lá da bolsinha estão dispersas. Então, quando que está indicado lavar? O que é lavar? Lavar, eu pego um concentrado de hemácias, conecto um soro fisiológico, coloco o soro fisiológico na bolsa, centrifugo, retiro o sobrenadante, jogo mais soro fisiológico, centrifugo, retiro o sobrenadante. Eu faço isso 3 vezes. Por quê? Fazendo isso, eu retiro todo o componente plasmático que tem naquela hemácia, porque a hemácia sempre tem um hematócrito do quê? De 70%, 65%. Então, a gente tem lá uns 25% de plasma, porque senão ia ficar muito viscoso, não ia nem passar pelo equipo. Aí, a gente lava para retirar a proteína. Então, quando que está indicado o transplante de hemácias lavadas? Nos pacientes que têm reação alérgica grave, tipo anafilaxia por deficiência de IgA, porque daí eu tiro o IgA daquela hemácia, lavando, e aqueles pacientes que tiveram trale, porque o trale está associado com anti-HLA, que está no plasma. Então, se eu tiro o plasma da hemácia, aquele paciente não vai receber anti-HLA, então se ele já teve trale, o risco diminui. Agora, eu vou lavar para todo mundo? Não, eu vou lavar só se foram esses. Por quê? Porque quando eu lavo, o hematócrito da bolsa, de 65%, 70%, cai para 45%. Aí o incremento transfusional vai ser muito baixo. Você vai ter que transfundir muito mais, expondo ele a outros riscos, sem ter necessidade. Antigamente, todo falciforme era lavado. Todo falciforme era lavado. Então, em vez de receber, às vezes, 6 transfusões no ano, recebia 24. Aí você faz uma sobrecarga de ferro, dá cardiopatia, diabetes no paciente, por causa da hemosiderose. E ainda mais do risco de reação, dos outros tipos de reação, e também dos riscos de contaminação bacteriana e doenças transmitidas pelo sangue. Que é muito seguro a transfusão? É, mas risco existe. Filtrado. Quando a gente fala que eu vou transfundir um hemocomponente filtrado, é que a gente vai retirar os leucócitos daquelas hemácias e das plaquetas. Por quê? Porque se eu tiro os leucócitos, eu diminuo o risco de aluminização HLA, porque o HLA está nos leucócitos. Então, se eu tiro os leucócitos, o paciente não vai diminuir o risco dele fazer um anti-HLA. Então, quando que está indicado hemácias filtradas? Naqueles pacientes com reação transfusional do tipo febril não hemolítica, que tiveram 2 ou mais episódios, porque essas reações estão relacionadas a HLA. Nos pacientes politransfundidos, ou seja, anemia falciforme, talassemia, mielodisplasia, anemia plástica, doenças oncohematológicas, todas, sempre a gente vai filtrar, independente se o médico pediu ou não. Todo transplante de medula óssea, todo transplante cardíaco e renal e todo recém-nascido e lactente até 4 meses de vida, porque daí você também previne o citomegalovírus transfusional. O citomegalovírus é intraleucocitário. Então, se eu filtro, eu tiro o leucócito, você diminui o risco de citomegalovírus, porque não se faz sorologia de citomegalovírus no doador. Então, para você prevenir citomegalovírus em recém-nascido e lactentes, só filtrando o hemocomponente. Irradiado. O que é irradiar? Irradiar é a gente colocar aquele hemocomponente dentro de um irradiador gama e aí vai receber 25 grays de radiação e essa irradiação vai inativar os linfócitos, não é destruir, vai inativar os linfócitos daquele doador. Então, quando o paciente imunossuprimido receber aquele concentrado de hemácias, aquele linfócito, o linfócito ele está dormente.
ele não vai causar uma doença do enxerto contra o hospedeiro. Então a gente irradia quando? Em todo recém-nascido abaixo de 1.200 gramas, em todo TMO halogênico, TMO autólogo na fase de aplasia, todas as imunodeficiências graves. Aqui não entra HIV não, tá, pessoal? Aqui entra aquele, anemia de Fanconi, aquelas imunodeficiências congênitas graves. Aplasia de medula, transfusão intrauterina, linfoma de Hodgkin, todos são irradiados. Pacientes que fazem tratamento com análogos da purina, todos os sarcomas, transplante de pulmão, coração e transplante de granulócitos. Esses casos todos a gente irradia, independente se o médico pedir ou não. Por isso que é importante sempre estar lá direitinho o diagnóstico, tá? E quando você irradia, você tem lesão da membrana da hemácia. Então, a validade do hemocomponente passa de 35 ou 42 dias para 28 dias. Então, quando a gente irradia, o hemocomponente perde um pouco a sua validade, tá? Ele cai para 28 dias pela lesão que pode ter na membrana das hemácias. Aí aumenta o potássio da bolsa, né? Aumenta, às vezes, a acidose da bolsa. Então, por isso que a gente... Geralmente, para recém-nascido, a gente irradia a bolsa assim, com 3 dias já e já usa. Era isso. Não sei se ajudou. É o dia a dia de vocês, né?